Fala galera, beleza? Douglas aqui. Agora a gente vai resolver o exercício número 9 ainda da Unifesp 2015, do segundo dia. Esse exercício ele relaciona a química orgânica, né? Então ele vai pedir para ver se você sabe identificar aí as principais funções orgânicas, entender um pouco de isomeria ótica, né? E conseguir analisar um carbono quiral e ainda entender do conceito caráter ácido base das funções orgânicas, né? Qual função orgânica apresenta caráter alcalino, né? Quando hidrolisa em água. Então vamos ver aí com calma. O confrei, ele dá o nome aqui científico da planta, é uma planta utilizada na medicina tradicional como cicatrizante, devido à presença de alantoína, né? Então essa substância química aqui, ó, da estrutura 1, alantoína. Legal. Mas também possui alcaloides pirrolizidínicos, né? Nome complicado, né? Derivado do anel pirrol, que seria isso daqui, né? Então vou colocar aqui abreviado pirrol. É uma estrutura orgânica conhecida pelos químicos orgânicos, né? Tais como da estrutura 2, os quais são comprovadamente hepatotóxicos e carcinogênicos, ou seja, dá problema para o sangue e aí no DNA. O núcleo destacado na estrutura 2 recebe o nome de nesina, né, um nome mais simples, ou núcleo pirrolizidina, né, que é derivado do anel pirrol, que tem o nitrogênio aqui e tal. Nas estruturas 1 e 2, os grupos funcionais que contêm átomos de oxigênio caracterizam duas funções orgânicas e relacione com o respectivo composto. Então eu vou relacionar primeiro desse daqui. Olha o que a gente tem a presença do grupo OH, né? E aí o grupo OH na química orgânica, ele pode aparecer, né, em três funções distintas. Se ele estiver ligado em um carbono saturado de hidrogênio, né, sem dupla ligação e não aromático, como por exemplo esse caso aqui, que é o mesmo caso dessa estrutura, a gente chama ele de álcool, né? Então o álcool precisa ter um carbono sem dupla ligação, sem tripla ligação e não pode ser aromático, tem que ser um carbono saturado e alifático, né? Então se ele não tem dupla ligação, ele vai ser chamado aí de, se ele não tem dupla e tripla, ele vai ser chamado de carbono saturado, e se ele não tem um anel aromático, ele vai ser chamado de carbono alifático. Então o carbono precisa ser saturado e alifático para ser um álcool. Deixa eu só colocar um resuminho aqui para vocês, né? Beleza. E os outros, Douglas? Bom, a gente tem aqui dois outros casos onde aparece a função OH. Quando ela está presa num anel aromático, né, que seria o caso da função fenol, então o principal anel aromático que é cobrado no vestibular e vocês, né, têm que lembrar, seria o anel benzeno, né, ó, que tem aqui 6 carbonos, aí tem uma dupla, não é ligação simples, aí dupla, ligação simples e dupla, alternado, né, isso seria aqui o benzeno. Então essa configura a função fenol. A fenol é um álcool, né, um OH, preso a um carbono aromático e fenol está ligado ao carbono imediatamente no carbono aromático. E o carbono aromático ele já é um carbono insaturado, né? Mas um insaturado com grau de aromaticidade, né? Seria as duplas alternando com simples, né, conjugadas. Beleza. E aí o último caso que tem a função OH seria o enol, né? O enol ele tem que ter imediatamente no carbono que está com o grupo OH uma dupla ligação. Então, se esse é o carbono, ó, esse carboninho aqui tem que ter uma dupla ligação. E que não é o caso que acontece aqui. Ó. O carbono que está preso na hidroxila não tem, a dupla ligação não está nele, a dupla ligação está no outro carbono. Então, nesse caso, não pode ser um enol. Né? Se a gente for classificar o enol aí, o enol é uma função orgânica onde a hidroxila está presente num carbono insaturado, mas esse carbono ele não é aromático. Ó, insaturado mais alifático, né? Então tá aí, aromático é só o benzeninho aqui. Então a gente já viu que é essa função que vai configurar a estrutura 2 é a função álcool, né? Então aparece duas vezes o grupo hidroxila preso num carbono saturado e alifático. Então a gente sabe que a estrutura 2, a função orgânica que representa é a função álcool, né? Beleza.
esse negocinho aqui em preto significa que está em 3D, né? Tá ganhando relevo. A folha está no plano e a hidroxila está apontando para a nossa cara. Beleza. Estrutura 1. Então, a estrutura 1, olha o que eu tenho. E aí cai muito erro de estudante, porque ele analisa individualmente. Ele bate o olho aqui, ó, ele vê uma dupla com oxigênio, ele fala que é uma carbonila. E aí ele vê o nitrogeninho aqui do lado, ele fala que é uma amina. Essas duas não podem ser olhadas separadamente, porque elas estão dividindo um carbono em comum, ó, tá vendo? Elas estão dividindo um carbono. Então, esse carbono está usando dois bracinhos aqui para fazer uma ligação química com o oxigênio e um bracinho, uma perninha para fazer com o nitrogênio. Quando os dois estão assim, imediatos, né, juntos no mesmo carbono, a gente chama essa função de amida. Né? A amida ela tem que ter a dupla com o oxigênio e aí uma ligação desse carbono é um nitrogênio. E como seria a amina, Douglas? A amina ela não tem a dupla com oxigênio, ela não tem a bolinha, não tem vários macetes para você lembrar disso, mas a amina ela não tem a carbonila, ela é só um carbono com nitrogênio, NH2. E aí esse carbono tem que ter só, sei lá, um grupo orgânico aqui, outro carbono ou hidrogênio. Ela não tem o oxigênio, então a amida ela é mais oxidada do que a amina. E a acetona seria a dupla só com o oxigênio, e aí aqui tem carbono e carbono. Então repara que em todos os casos, o carbono está fazendo uma dupla com O e está fazendo com o nitrogênio, né? A mesma coisa aqui, ó, carbono, dupla com O, nitrogênio. Então isso é uma função amida, não confunda, não olhe separado e fale, isso é uma acetona e isso é uma amina. Não, os dois estão compartilhando o mesmo carbono, portanto, é uma amida, tá bom? Então a gente sabe que na estrutura 1 a função orgânica é a amida e na estrutura 2 a função orgânica é o álcool. Beleza, relacionamos, agora 2. Bom, o item B ele pede para a gente analisar se o composto da estrutura 1 apresenta isomeria ótica e analisar o composto da estrutura 2, se ele tem qual é o caráter ácido básico, se ele comporta como um ácido ou uma base meio aquoso, né? E aí vamos lá. Galera, o primeiro item do exercício B, ele fala para a gente analisar se existe isomeria óptica, né, no primeiro composto, da estrutura 1. Para ter isomeria óptica, a gente precisa de um carbono quiral. Né? Um carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Ele tem que estar hibridizado sp3. Se você tem um carbono com dupla ligação, né, então 4 ligantes diferentes, não pode ter dupla e nem tripla. Tem que ser só ligação simples. sp3 fala isso para você. 4 ligações sigma, 4 ligações simples, né? Ligações simples. Então apareceu uma dupla ou uma tripla, o carbono já não tem mais 4 ligantes, né? Ó, na dupla ligação, que é esse caso que eu vou desenhar aqui. Ele tem uma dupla com oxigênio, ele está gastando duas ligações dele com um único átomo. E aqui ele tem um NH2 e aqui ele tem um NH. Então esse carbono ele tem três vizinhos, três átomos vizinhos, esse N, esse NH2 e esse C dupla, né, esse dupla O no caso. Então ele não tem 4 ligantes, ele está hibridizado sp2, né? Carbonos hibridizado sp2, que é o que tem a dupla, e hibridizado sp, que é o que tem a tripla, não se encaixa na isomeria ótica. Então esse carbono não se encaixa, esse carbono não se encaixa, esse carbono não se encaixa. Nosso olhar fica somente para esse carboninho aqui, ó. Tá aqui. E a gente precisa analisar os 4 ligantes dele. Se ele tiver 4 ligantes diferentes, ele apresenta isomeria ótica. Então, primeiro vamos analisar a estrutura desse carbono, os ligantes, e aí eu já explico a consequência dele ter 4 ligantes diferentes, o que causa, né? O que seria a isomeria ótica, né? Então, vamos pegar esse carbono. Eu tenho um carbono aqui, aí do lado direito dele, ele tem esse grupo N, né? H, e eu vou desenhar desse jeito para ficar mais visual para vocês verem, ó. Aí ele tem uma dupla com oxigênio e um NH2 aqui. Esse é um dos ligantes dele, tudo isso daqui. Né? Ó, 1, 2, 3, toda essa configuração de átomos configura um ligante para ele. E aí ele tem outro ligante aqui em cima, ó, que é uma dupla com oxigênio, que já é diferente desse ligante aqui. E aqui embaixo, Douglas, vamos analisar a contracor. Ele tem um N, né, H. Até aqui parece ser
parecido com esse ligante, né? Ó, NH, NH. Aí esse N está preso num carbono que faz uma dupla. Opa, Douglas, ainda parece ser a mesma coisa, né? Ó, até aqui, ó, estou analisando, o primeiro vizinho é igual, o segundo vizinho é igual. Entretanto, o terceiro vizinho é diferente, porque é um NH, não é um NH2. Então já mudou. E aí esse vizinho tem mais um carbono aqui, ó. Tá vendo o carboninho dele? Então, ó, eu consegui mostrar para vocês que o primeiro ligante dele é o carbono que tem uma dupla, né? Então esse verde aqui é diferente de todo mundo. O segundo ligante é o vermelho, ele tem NHC dupla O e acaba com NH2, né? E aí o azul a gente ficou na dúvida, porque parecia muito com o vermelho, né? Ó, NH, parecido, C dupla O, só que diferenciou no terceiro vizinho, no terceiro átomo, NH, né? E aí o restante da ligação com carbono. Douglas, mas até aqui só tem 3 ligantes, onde está o quarto? Aqui, ó, é o hidrogênio que a gente não representa. Então, esse sim é um carbono que tem 4 ligações, 4 ligantes diferentes, é um carbono quiral. E aí ele colocou de um jeito mais difícil de todos, porque é fácil analisar quando os ligantes não fazem parte de uma cadeia. Aqui 2 ligantes fazem parte de uma cadeia, né? Um ligante que está ligado aqui e outro ligante que faz parte de uma cadeia. Então, colocou uma molécula cíclica, fica mais difícil de analisar. Se o primeiro átomo é idêntico de um ligante com o outro, você começa a comparar o segundo ainda é idêntico, aí se diferenciou pelo terceiro, beleza. Explicamos, então existe sim isomeria ótica nesse composto. Ó. Há um carbono quiral, então existe isomeria ótica. Óptica, legal. E o que então seria aí a consequência do carbono quiral? Ó? Um carbono quiral é o carbono que tem 4 ligantes diferentes um do outro, né? Ó, cloro, bromo, flúor e hidrogênio. Cloro, bromo, flúor e hidrogênio. E aí a natureza pode configurar esse carbono de duas maneiras. Ó. Embora o cloro esteja posicionado para cima e o flúor esteja apontado para a nossa cara, né? Ele está saindo do plano, o bromo e o hidrogênio estão de lados opostos. Você vai falar, é só girar a molécula assim, ó, que o hidrogênio vai parar lá no lugar dele. E o bromo vem aqui para trás, né? Ó. Os dois trocam, como isso daqui. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O que vai acontecer se você girar a molécula? Ó, esse flúor vem parar no lugar do bromo, esse hidrogênio vem parar no lugar do flúor, e esse brominho vai parar lá atrás, ó, no lugar do hidrogênio. Ou seja, o bromo está aqui, o flúor está desse lado, e agora o hidrogênio está aqui na frente. Foi isso que a gente fez. Ó. A gente tirou essa primeira molécula aqui, para tentar ficar igual à segunda. E não ficou, embora o cloro e o bromo estejam aí na mesma posição, o hidrogênio e o flúor estão trocados, eles nunca vão ter a mesma posição. Isso seria a consequência da isomeria ótica. A gente cria duas moléculas que elas são muito semelhantes, ela tem ponto de ebulição e fusão parecido, densidade parecida, não dá para reconhecer ela facilmente no laboratório. Só que o problema é que ela vai ter consequências biológicas. A química dela com o nosso corpo vai ser diferente, né? E a gente tem o caso da talidomida, que teve isso. Descobriram da isomeria ótica por conta da talidomida, que um dos isômeros servia para tirar a dor aí durante a gravidez, a gestação, etc. E o outro causava má formação nos fetos, né? Então, ninguém sabia que tinha dois compostos diferentes aí. É bem difícil analisar eles na prática. Então é isso, a gente tem aí os isômeros ópticos, são imagens especulares, imagens de espelho um do outro. Eles são intransponíveis, por mais que você tente girar um, ele nunca vai se sobrepor ao outro, porque são compostos, né, opticamente ativos, né, têm aí a configuração dos átomos trocada, e isso causa uma baita mudança na química quando a gente está colocando no nosso corpo. Agora, então, vamos ver a parte 2 do exercício que fala de caráter ácido-base. Né, ó, caráter ácido, e existem duas que têm caráter básico acentuado. Ó, caráter ácido. Como o próprio nome sugere, a mais importante é ácido carboxílico. Né? Lembrando como que é a função do ácido carboxílico, ela tem C dupla O, né, e OH. Aí esse Hzinho aqui, ó, é o que vai ser liberado na água. E aqui continua a cadeia carbônica, né? Ó, R de carbonos. E aí, quando você colocar esse trequinho em água, ó, vou fazer ele junto com a água. O que vai acontecer é que a água, por ser uma base de Lewis, né, eu estou fazendo uma reação ácido-base de Lewis e de Brownsted aqui ao mesmo tempo, né, ela é uma base aqui tanto de Lewis quanto uma base de Brownsted. Né, ó, voltando à definição de Brownsted.
base é a substância que vai receber o H+, né? Então essa água pode receber o H+ e virar H3, né? Porque recebeu um H+, O+. Então H3O+, a gente chama de próton, né? Responsável pela função ácido. É o H+ lá, só que de um jeito mais completo. E aí, o que sobra? Eu vou sobrar o C dupla O, O. Essa ligação vai ser ionizada, né? Ela é uma ligação covalente e vai ser ionizada. Ela vai virar o quê? C dupla Ozinha, O, e tem um menos aqui, ó. Virei o ânion acetato. Então, mostrei aqui o processo de ionização de um ácido, né? Ó. O ácido forma protonada, pega o H2O, que é uma base de Bronsted, né? O par de elétrons do oxigênio puxa o hidrogênio para ele e faz o H3O+, que é o próton. E beleza. Libera a forma do ânion aqui, sem o hidrogênio. Qual outra função além do ácido carboxílico, Douglas? Que é a ácida. É o fenol. Só que o fenol, ele é um ácido que não é fácil liberar esse hidrogênio aqui. Se você coloca um ácido carboxílico na água, né, ele já libera o hidrogênio. O fenol não. O fenol, você precisa forçar isso a acontecer, né? O pH precisa estar maior do que 7. Você precisa ter uma base no meio para ele liberar esse hidrogeninho aqui, ó, né, ó. Para liberar esse hidrogênio, você precisa ter um pH acima de 8, mais ou menos, né? Então, no seu copinho com água, quando você jogar o fenol, ele não libera H+, assim, do nada. Precisa ter base, precisa ter um hidróxido ali, deixando o pH maior do que 8. Enquanto que o ácido carboxílico, ele libera com pH igual da água já. Tá água simples, lá, água pura, joga o ácido carboxílico, que ele já libera. O fenol, ele tem um caráter ácido, só que é bem mais fraquinho, precisa de uma base. E quem tem um caráter alcalino? São substâncias que têm um grupo N, né? Amina e amida. A amina e a amida, elas vão ter caráter alcalino, tá? Porque o nitrogênio, ele vai hidrolisar, vai reagir com a água. Vamos ver como que acontece. Vamos fazer só de uma amininha aqui, ó, uma amina, ó. Essa substância entrou em contato com a água. Ela vai quebrar a água. E o que vai fazer? Quem vai receber esse H+ aqui, né? Ó. Se você analisar bem, o nitrogênio tem um par de elétrons. Então, ele vai vir aqui, vai roubar esse H e vai liberar OH-. Ou seja, a gente vai ter toda essa estrutura grandona aqui, ó, orgânica. Eu vou colocar um N aqui. Aí ele tem esse anel com 5 carbonos, bonitinho. Tá vendo? Ele tem outro anel bonitinho com 5 carbonos. Agora esse nitrogênio recebeu um H. Ele está protonado, ele está positivo, porque ele recebeu o H+ da água. E quando ele recebeu o H+ da água, ele quebrou a água e liberou OH- no meio, né? Então todo nitrogênio, toda a função amina e amida consegue fazer isso com a água. Ele consegue roubar o hidrogênio da água e liberar OH- no meio, deixando o meio alcalino, né? Duas funções que têm um caráter ácido seria ácido carboxílico, que é a mais forte de todas, e função fenol. Funções que têm caráter básico, amina e amida, né? Ó. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui e finalizar esse exercício. Então, vou pegar aqui uma amida da vida. A amida tem uma C dupla O, NH2, né? Então, eu tenho um nitrogênio com um par de elétrons aqui e um Hzinho aqui. Vou colocar ele na água, ó, e recomendo que vocês façam essa reação em casa, no caderno, para testar, né? Não adianta só ver, é legal você fazer isso daqui. Aí, ó, isso daqui tem um par de elétrons. Isso é uma base de Bronsted, né? Douglas, você não tinha falado que a hidroxila também tem um par de elétrons? Tem. Só que a ligação entre o O e o hidrogênio, ela acaba se tornando muito fraca. Então, o hidrogênio, ele é facilmente ionizado. Por quê, Douglas? A diferença de eletronegatividade é imensa, né? O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o N. Então, essa ligação está quase quebrando, porque os elétrons dessa ligação estão bem polarizados para o H. A própria água ela se quebra, né? Fazendo a autoprotólise dela. Lembra lá o equilíbrio iônico da água? A água se quebra em H+ e OH-. Isso porque a ligação entre eles está tão polarizada pro oxigênio, que é eletronegativo. Aqui, ó, se eu desenhar bonitinho aqui, ó.
A gente pensa que os elétrons estão aqui no meio, né? Dos dois, mas não. Como o oxigênio é mais eletronegativo, o elétron do hidrogênio está quase sendo arrancado dele. E aí chega o NH2 com um par de elétrons e fala, ô hidrogênio, meu, tá abusivo esse relacionamento aí. Sai da água, pô, vem aqui comigo. Aí acontece isso, né, ó. Esse NH2 vai roubar esse hidrogênio e agora ele vai virar um NH3, um H+, né? Aqui, ó, ficou positivo essa brincadeira. E aí o que que tinha lá, ó? C, né? Dupla O e H. E o que que sobrou aqui? Só o OH-, porque quando ele quebrou essa ligação, o par de elétron veio para o OH, né? Então, ó, base de Bronsted, a substância que do OH+, no caso foi a água, chamada de ácido de Bronsted. Então, aqui a gente está falando de ácido de Bronsted, nessa reação aqui, né? Bronsted, beleza. E o que mais, Douglas? Aí o Bronsted fala, ah, beleza, do outro lado da seta, né, como isso daqui é um equilíbrio químico, né, a gente tem aí o ácido e a base conjugada. Lembra dessa brincadeira, ácido e base conjugada? É o seguinte, o ácido é a substância que pode dar o H+. Aqui quem estava com o H em excesso era a água. E isso daqui podia receber um H+, né? Agora quem está com H em excesso não é mais o derivado da água, que é o OH. É o derivado aqui, ó, a nova substância que é um derivado do NH2, né? Então ele a gente chama ácido conjugado. Por que conjugado? Porque ele pode simplesmente dar esse hidrogênio a mais que ele tem, ó, pro coleguinha dele, o ácido conjugado. Se ele dá esse hidrogênio aqui para hidroxila, volta a ser o reagente, ó. O hidrogênio combina com a hidroxila, vira água. Ele perde hidrogênio, volta a ser a amidinha dele, né? E esse daqui, então, é a substância que pode receber o hidrogênio, o H+. Então, ela é a base conjugada. Bom, essa daqui foi um exercício bem rápido sobre funções orgânicas. Tem que falar bem rapidamente, né, um pouco das funções, isomeria, caráter ácido-base. Você precisa lembrar que amina e amida vão ter caráter alcalino, e ácido carboxílico e fenol vão ter caráter ácido. Beleza? Espero que tenha ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, quer alguma coisa de explicação, de teoria, um slide mais completinho, né? Só me dá um toque aí nos comentários. Até mais!